Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. A gente está na Feira de Ciências e hoje a gente vai entrevistar o Dr. Vitor. Como você está hoje? Olá, obrigado pelo convite. Eu me chamo Vitor Sérgio Couto dos Santos, sou médico e estou muito feliz de estar aqui sendo entrevistado por vocês. Aqui a gente vai fazer umas perguntas para você. A primeira seria, você pode falar um pouco sobre seu percurso sobre... Oxi! Um pouco. Desculpa. Ele tem que falar, não um pouco fala sobre... Não é assim. Assim. Tá bom. Tá bom, vai. Um pouco sobre sua formação. Então, eu nasci na periferia do Rio de Janeiro, numa cidade chamada São Gonçalo, de uma família de pessoas que trabalhavam na roça, eram pequenos agricultores, e desde novo me interessei pela medicina, queria fazer uma profissão que cuidasse das pessoas. Fiz o meu curso todo em São Gonçalo, até chegar à minha formação. Quando eu tinha lá meus 18 anos, por aí, eu precisava de ter um trabalho que me permitisse ter um tempo livre para que eu pudesse fazer uma faculdade que ocupava muito tempo do aluno. Então eu fiz um concurso para entrar no antigo Instituto Nacional de Previdência Social, que eu trabalhava mais ou menos 6 horas por dia, para que no outro período eu pudesse fazer uma preparação pré-vestibular para poder passar na faculdade. A primeira vestibular que eu fiz, na escola pública, eu perdi por uma questão em física, mas no mesmo ano eu fiz uma prova numa escola particular e passei em 22º lugar. A partir daí veio o desafio de como me sustentar nessa escola particular, que foi um desafio bastante grande para mim. Você sempre pensou em ser médico ou já teve uma dúvida assim quando você era menor? Não, eu, desde pequeno, na roça, a imagem para mim não era de um médico. Tinha um farmacêutico que ia na casa da gente quando a gente tinha alguma doença, e ou para aplicar uma injeção, ou para levar algum remédio. E eu gostava muito de ver ele com aquela bata branca, aquele jaleco. E às vezes, quando ele vinha, na maioria das vezes, e quando eu estava com febre, estava com dor, o que ele fazia comigo melhorava a minha dor, melhorava a minha febre. Então eu queria ser essa pessoa que cura a dor e a doença das outras pessoas. Eu não sabia que ele era farmacêutico ou que ele era médico. A partir daí, à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo qual que era a profissão, e aí me interessei de fazer medicina. Só que, como eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, com carteira assinada, na área administrativa, a minha mãe, como toda mãe, ela tem preocupação com o filho, né, com o sofrimento dos filhos e tal, ela achava que eu não tinha condição de entrar na faculdade de medicina. Então ela me estimulou a fazer contabilidade, porque contabilidade tinha a ver com o meu tipo de trabalho e seria mais fácil para mim. Então eu comecei fazendo técnico de contabilidade. Mas o meu pai era um sonhador. Meu pai ele dizia que o trabalho que dá para sonhar pequeno, dá para sonhar médio e sonhar grande. E ele dizia, se você tem um sonho, você é jovem, tem tempo, é inteligente, busque o seu sonho, ache o caminho para chegar até lá. Então, a partir dessa definição daquele profissional farmacêutico, lá da minha pequena infância, que eu usava como um modelo, e da ajuda do meu pai no estímulo ao sonho, né, eu decidi fazer medicina, fiz essa prova para entrar no serviço público, a partir daí eu fui construir essa minha carreira, trabalhando no serviço público e estudando medicina. E o que levou você a trabalhar com isso? Então, basicamente, eu digo sempre, quando você escolhe uma profissão, a primeira coisa é vocação, é um sentido da vida. A gente na vida tem que ter uma razão de viver, um motivo para viver, um sentido na vida. E eu coloquei que o sentido na minha vida, a partir daquela minha experiência de menino, era cuidar das pessoas. E uma forma que eu entendi que cuidar das pessoas através da medicina era legal, porque eu sentia as dores, sentia as febres, e eu sabia quando eu melhorava, o quanto era bom. Então eu fiz medicina primeiro por esse objetivo, por essa motivação. Depois porque eu fui evoluir para escolher as especialidades, e também era um trabalho que, além da questão
do motivo de fazer a profissão, era um trabalho rentável, dava uma condição de autossustentabilidade. A medicina ainda hoje é uma profissão que permite que você tenha uma vida confortável, construir sua família, etc. Ele te dá um leque desde uma remuneração adequada até, às vezes, levar você a um ganho bastante relevante. Mas o que eu falo sempre é que o que tem que levar você para uma profissão é o sentido da sua vida. Todo aquele que se preocupa primeiro com o dinheiro, ganhar mais, ser rico, tá? Ele vai deixar de lado o objetivo final da medicina, que é cuidar das pessoas. Legal. E como que foi o começo da sua carreira como médico? Depois que você se formou, assim, onde você foi trabalhar? Como que foi, assim? Então, eu comecei a interagir com as pessoas no 4º ano de medicina. Eu não era médico formado ainda, mas a gente podia fazer um estágio em algum serviço médico, pronto-socorro, hospital, etc. Então, eu fui como acadêmico trabalhar num pronto-socorro para interagir com a doença em si, com os problemas, e a oportunidade de conviver com médicos. Então, eu comecei trabalhando como acadêmico num pronto-socorro. A partir dali, eu fui me desenvolvendo, fui fazer internato, que é o 6º ano de medicina, você faz ele dentro de um hospital, já numa especialidade ou como clínica geral. No meu caso, eu fui para otorrinolaringologia, que é cuidar de ouvido, nariz e garganta. Fiz 3 anos de residência, fui convidado, assim que me formei, para dar aula na faculdade. Então, fiz uma carreira de docência na Faculdade de Medicina durante 12 anos, botei meu consultório e aí a vida ela foi caminhando até chegar um momento em que eu fiz uma opção de estudar gestão em saúde, administração de empresa, para cuidar das pessoas através das empresas de saúde, pública ou privada. Legal. E como que é a sua carreira atualmente? Está a sua carreira atualmente? Então, eu estou fazendo esse ano 49 anos de médico, né? Se você botar mais 6 anos de faculdade, são 50 e tantos anos já de vivência médica, né? Eu comecei, como eu expliquei, num trabalho público, pelo concurso que eu passei. Eu fiz esse concurso para o INPS, que era como se fosse o SUS daquele tempo. Entrei como uma função administrativa, depois fiz um concurso para médico e trabalhei quase 30 anos como médico na área pública e, concomitantemente com isso, dando aula na faculdade e com o meu trabalho em clínica profissional. Fiz isso durante muito tempo. Quando foi em 2003, eu decidi parar a medicina e fazer gestão de empresas de saúde, públicas ou privadas. Para chegar nessa posição, eu fiz durante uns 10 anos, fiz uma pós-graduação em gestão empresarial avançada, depois fiz uma outra pós-graduação em gestão em saúde. Tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, na Universidade de Wharton. Fui para a Espanha estudar gestão cooperativa, que é um modelo de organização de trabalho, as cooperativas. E há quase 7 anos atrás, depois que nasceram meus 2 meninos, em 2011, nós decidimos vir para Limeira. A minha mulher veio primeiro, ficou com ele aqui durante 5 anos, eu fiquei na ponte aérea, indo para o Rio, voltando, trabalhando no Rio, dirigindo o laboratório Fleury, que é um laboratório grande. Aí, quando eu decidi me aposentar, vim para cá. Eu ia botar um consultório periférico, quando o prefeito municipal me convidou para ser seu secretário de saúde. Eu assumi a secretaria em 2018, enfrentamos aí a pandemia, e agora, no final do ano, acaba o meu ciclo nessa área pública. Agora, falando um pouco sobre o tema da nossa feira, que epistemologias do Sul, que é tipo tecnologias, coisas, diversas coisas que foram desenvolvidas no Hemisfério Sul, mas não necessariamente no Hemisfério Sul, porque, por exemplo, tem a Austrália, que ela é do Hemisfério Sul, só que ela é bem rica, então seria mais do Sul econômico, assim. Você conhece alguma vacina, algum equipamento, assim, que ajudou bastante na medicina que foi desenvolvida aqui? Então, o que eu falo é que todo desenvolvimento, ele começa com uma curiosidade, ou seja, alguém imagina a possibilidade de criar alguma coisa para melhorar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero inventar alguma coisa que faça com que a água que vira esgoto possa ser reaproveitada.
No caso da medicina, eu tenho uma doença como a dengue, ela é produzida por um vírus, eu queria, de repente, desenvolver uma vacina para poder, através da vacina, resolver esse problema da doença. Ocorre aqui no hemisfério sul, o chamado sul pobre, né? Ou é a parte do mundo onde a riqueza ela não é tão presente quanto o hemisfério norte, não só a Europa, como Estados Unidos, a Rússia e outros países do hemisfério norte, onde a pesquisa, né, já é uma coisa que vem de longo tempo e onde há um esforço do poder público, dos governos, em investir em pesquisa. Então, no Brasil, a gente tem, primeiro, uma dificuldade no ensino, né? Os nossos indicadores de ensino, o IDEB principalmente, que é um indicador para a avaliação do ensino, ele tem sido muito baixo na maioria da população brasileira. O Brasil é um continente. São Paulo é um país diferente, por exemplo, da Bahia, né? É um estado que é um país. Se você pensar economicamente, você tem o Brasil, depois você tem o estado de São Paulo, em segundo lugar, depois vem os outros estados em termos de recurso, desenvolvimento, tecnologia, etc. Então, falta no Brasil, no meu entendimento, um investimento maior, não só na educação, mas principalmente na pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Os Estados Unidos têm mais de 400. A Argentina, que é aqui do lado, um país menor que o Brasil, tem 5. Israel, que é um estado pequenininho no meio do deserto, tem mais de 100. E o que leva ao prêmio Nobel? É o desenvolvimento de uma ideia que é aproveitada e que tem impacto social positivo, né? Então, da onde surge isso? Surge daquele aluno curioso que vai buscar o conhecimento, da orientação de governo de investir nessa área e, a partir daí, de todo um conjunto de oportunidades que esse aluno pode ter. Por exemplo, os investimentos feitos em pesquisa no Brasil são muito menores, mas não é só a quantidade, é o direcionamento. Os recursos, às vezes, vão para pesquisas que não têm grande relevância. Vou te dar um exemplo. E a maioria dos nossos pesquisadores, de alguma forma, são estimulados por países de outras áreas, né? Então, você tem gente que tem uma ideia, começa a desenvolver um trabalho, aí tem que ir para fora para poder se desenvolver nessa pesquisa, porque o Brasil não remunera bem um pesquisador. É uma bolsa pequena, não dá para ele sustentar muitas vezes a família, então ele vai embora. Então, vou te dar dois exemplos importantes. O primeiro é de um brasileiro chamado Manuel de Abreu, que inventou um exame chamado abreografia. Esse exame abreografia é um mini raio-x de tórax. Ele estudava na França, veio para o Brasil, ele é brasileiro, chegou aqui e tinha uma epidemia de tuberculose. Então, ele precisava fazer o exame em escala, em muita gente, né? E o exame de raio-x era mais caro. Então, o que ele fez? Ele acoplou uma máquina fotográfica num aparelho de raio-x, botou um filme pequenininho e criou uma abreografia, que era uma radiografia que é desse tamanho, numa radiografia pequenininha. Então, esse tipo de exame era o suficiente para ele identificar não só a tuberculose, as lesões da tuberculose, mas também alguns tumores e algumas alterações do pulmão. Ele não é o exame tão claro como é uma radiografia e, por sua vez, não é tão clara como uma tomografia e, por sua vez, não é tão clara como uma ressonância magnética. Mas, naquela época, no século XVIII para XIX, foi o que ajudou o Brasil a diagnosticar tuberculose de uma forma ampliada e, a partir dali, começar a cuidar dessas pessoas. Vou dar uma outra oportunidade agora, né, para a gente falar. Nós tivemos aí uma epidemia de dengue, que é uma doença que vai e volta, vai e volta. Nós temos agora uma pesquisa sendo desenvolvida no Butantan para fazer uma vacina de dengue brasileira, porque a vacina de dengue é feita por uma empresa japonesa, a Takeda, e ela custa muito caro, porque quando você investe em pesquisa e cria um produto, esse produto, quando for vendido, vai incluir no preço dele aquele custo da pesquisa. Então, a vacina é muito cara. Se a gente fizer dentro do Brasil uma vacina nossa, onde o custo seja menor, é muito mais fácil para poder atingir a população. Além disso, a gente tem vários alunos nas diversas universidades trabalhando com pesquisa, mas eles são ainda
muito menos em relevância quantitativa do que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na África do Sul, ou na Austrália, como você falou. Então, eu diria que nós precisamos de mais estudo, nós precisamos de mais investimento na pesquisa e dar a possibilidade de que o indivíduo possa viver disso, né? Nós tivemos aqui pesquisadores brasileiros que foram embora para a Europa, para os Estados Unidos ou para Israel, desenvolver seus trabalhos lá, porque o que ele ganhava aqui não dá para manter uma família. Dá para você pagar uma bolsa para um aluno solteiro, mas na hora que ele casar, tiver filhos, aquilo não sustenta a família dele. Então, às vezes, ele tem que deixar, né, aquele trabalho para poder buscar um outro trabalho. Nós temos um exemplo na nossa família de um rapaz que é casado com a minha filha, que é um pesquisador, trabalha há muito tempo com poluição, partículas, nanopartículas, e trabalhou muito tempo, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas o que ele ganhava é muito pequeno frente a uma proposta de trabalho numa empresa de mercado. Então, ele deixou a pesquisa para trabalhar com inteligência artificial numa empresa. Então, isso é o que acontece com muitos dos nossos pesquisadores que acabam mudando de rota para outros caminhos, porque economicamente não é adequado. E como que você acha, assim, que a tecnologia pode ajudar na medicina hoje em dia? Cara, isso aí é um universo imenso, é um mar de possibilidades. Eu costumo dizer que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. O que quer dizer isso? Eu falo para você hoje que tal remédio cura tal doença. Daqui a 10 anos, pode ter um outro remédio que faça mais efeito por uma quantidade menor, seja mais barato. Vou te dar um exemplo. Algumas doenças você pode tratar com um remédio que você toma um comprimido 3 vezes por dia. Aí, de repente, muda-se um radical da fórmula daquele remédio e você passa a usar ele uma vez por dia só. E aí, para o paciente, melhora a aderência ao tratamento se ele tomar um comprimido uma vez do que ele ter que tomar 3 vezes. Ele vai esquecer menos de tomar uma vez do que se ele tiver que tomar 3 vezes. Então, isso são melhorias que a gente vai fazendo a partir do desenvolvimento da ciência, né? Por exemplo, na área de tecnologia, né? Antigamente, você, para fazer um exame do intestino, do esôfago, etc., você tomava um contraste, que é uma substância opaca ao raio-x, passava no raio-x para você estudar aquilo ali. Aí surgiu a endoscopia, que é um aparelho flexível que você introduz pela boca e acompanha o indivíduo até o seu estômago, ou entra pelo reto e acompanha pelo intestino inteiro. Com isso, você põe uma câmera na ponta e aquela imagem que você está vendo aqui no aparelho aparece na televisão. Então, além de você ter uma imagem melhor, você pode compartilhar aquela imagem com o paciente se ele desejar, né? No meu caso, que eu sou otorrino, eu olhava o ouvido com uma luzinha na cabeça e um espéculo, que é um funilzinho que a gente botava no ouvido. Hoje você faz isso com microscópio, ou você tem um vídeo, você tem uma pontinha, uma ótica numa ponta bem fininha, introduz no ouvido e aparece na câmera. Você fala, está vendo aquele buraco lá, está vendo aquele... Então, assim, a tecnologia veio ajudar muito, não só no diagnóstico, mas também no tratamento. Por exemplo, no câncer, a gente usa uma tecnologia que é a radioterapia, que é uma forma de você tratar o paciente que você não tinha no passado. Então, assim, o desenvolvimento tecnológico e científico na medicina, ele é permanente. E agora, para vocês que são jovens, diferente de mim, que vivi uma outra realidade, hoje o conhecimento está no seu tablet, está no seu celular. Tá? Você consegue acessar qualquer biblioteca do mundo pelo celular, você consegue conversar com qualquer pessoa no mundo que esteja tendo o mesmo interesse que você pelo celular. Então, isso agiliza muito, melhora muito o seu conhecimento. Você não tem que carregar um livro embaixo do braço, pesadão, ou entrar numa biblioteca 7 horas da manhã para pegar primeiro o livro que está à disposição. Hoje está tudo aqui no celular, né? O celular, ele tem mais do que o joguinho, tá? Ele é uma biblioteca que você pode buscar no mundo o que você quiser através disso aqui. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem coisas que ajudam a vida, tem coisas que prejudicam a vida. É uma questão de escolha que vocês, adolescentes, agora têm que começar a fazer. Até a idade de vocês, os pais escolhem as coisas para vocês. Daqui para frente, vocês vão ter que escolher.
pensar, decidir o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou enfiar na minha cabeça de conhecimento, como é que eu vou me transformar num profissional que me sustente no futuro, sustente a família que eu vou criar. Então, basicamente, o conhecimento ele está à disposição de vocês na hora que vocês precisarem e quiserem. E também falando de volta sobre a tecnologia, eu já vi, tipo, cirurgias que você falou, como você fazia, cirurgias que, tipo, é um robô, assim, um braço de um robô que faz, e daqui a pouco vai ficar totalmente automático, assim, né? Mas o que você acha sobre isso, assim? Tem dois avanços que são fantásticos, né? O primeiro avanço é essa questão da robotização na medicina, né? Por exemplo, uma cirurgia de próstata, que era uma cirurgia que se fazia abrindo a barriga, fazendo um corte grande. Hoje você faz através de buracos que você faz, pequenos buraquinhos, introduz uma cânula com uma ótica na ponta, tem uma câmera e aqui tem uma máquina que você controla via computador para você fazer as intervenções. Te dá uma garantia maior, sangra menos, o pós-operatório é mais rápido, você se recupera mais rápido. E agora nós estamos chegando a esse patamar. Em vez de você ter uma pessoa fazendo, você vai ter uma máquina fazendo aquilo, porque tudo isso é padronizado, tem os comandos. Precisa ter o médico ali do lado. Nenhuma máquina vai ter a capacidade de decisão do médico quando alguma coisa sair fora do padrão. E na medicina, como nem nunca nem sempre, né? Eu digo que a medicina nem nunca nem sempre. Às vezes você acha que está tudo correndo bem, de repente sangra no lugarzinho, aí você tem que saber como vai resolver. E aí você vai precisar de ter o médico do lado para dizer para a máquina, faz assim ou faz assado. A outra coisa que é importante que a tecnologia também pode trazer é o atendimento à distância, a medicina via web. Então você hoje pode ter uma salinha como essa aqui, com um computador na frente, um microfone, a pessoa lá num outro estado, num outro país, ele pode ligar para você, ele com um celular na mão, ou um tablet na mão, ou um computador na frente, ele pode dizer, olha, eu estou com uma lesão aqui na pele, eu queria saber o que é e tal. A pessoa mostra com a câmera, o médico vê na fita lá e fala, ó, isso aqui é um melanoma, isso aqui é um basocelular, que são tipos de câncer de pele, e faz a orientação. Ou a pessoa pode, de repente, fazer um exame e conversa com o médico pelo celular para dizer, ó, está aqui meu exame, o que o senhor acha? E a conversa pode ser por aqui. Inclusive na parte da psicoterapia, na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, você pode conversar com a pessoa à distância, como a gente faz com os amigos e faz com os parentes. E agora, para encerrar, como você acha que, assim, a medicina, quais foram as coisas mais evidentes que você percebeu da evolução da medicina da sua época e de hoje em dia, assim, quais foram as coisas mais gritantes? Então, a medicina, ela é feita por saltos, né? Tem determinadas descobertas que mudam completamente a forma de você fazer a medicina. Por exemplo, um primeiro é o antibiótico, tá? O antibiótico é um exército emprestado. No nosso organismo, a gente tem um conjunto de células, chamadas células brancas, que são como um exército que matam os micróbios, pequeno, biovida, então todas as vidas, as formas de vida pequena que entram no nosso organismo, sejam vírus, sejam protozoários, seja bactéria. E esse sistema nosso de defesa, quando entra um vírus na nossa garganta, ele vai lá para defender. Nós temos esse sistema próprio, que é muito melhor naquelas crianças que mamam mais no seio do que naquelas que mamam menos. Tem crianças que têm imunodepressão, então tem um sistema mais fraco, como acontece em algumas doenças, especialmente nos alérgicos. Então, essa é a primeira linha de defesa. De repente, lá atrás, no século XVII, XVIII, se descobriu a penicilina, que é uma substância que, colocada numa placa de Petri, que é uma placa de crescimento de bactérias ou de micróbios, ela matava as bactérias. Então, a partir dali, se desenvolveu essa técnica de criar estruturas bioquímicas que pudessem matar os micro-organismos. Então, o advento do antibiótico permitiu que a gente se livrasse de sífilis, que foi uma doença que matou muito na Idade Média, de tuberculose, que até pouco tempo atrás devastou populações. Então, ajudou muito o antibiótico nesse sentido. Depois teve um outro grande salto, que foi a anestesia. Se descobriu substâncias que, se você
injetar na pessoa, ou se a pessoa inalar aquela substância, ela fica sem sentir dor, por exemplo. Então, isso ajudou muito a cirurgia, porque você pode fazer uma cirurgia mais confortável. Antigamente, você tinha um anestésico que era inalado, a pessoa acordava rápido, tinha que fazer tudo correndo. Agora, você consegue planejar e você pode ter cirurgias que duram 12 horas, 20 horas com o paciente ali dormindo sem sentir dor. A outra questão que veio ajudar muito foram as vacinas. Porque se o antibiótico ele foi útil nas bactérias, as vacinas foram o que resolveu ou que nos tem ajudado nos vírus. Então, as vacinas para sarampo, as vacinas para paralisia infantil. Eu sou do tempo em que a paralisia infantil afetava as crianças tinham aquela febre, aquela doença, e isso prejudicava os nervos da criança, atrofiava a musculatura e ficava aleijada, quando não matava, né? Então, hoje, você tem vacina que protege para essas doenças. A varíola, por exemplo, que era uma outra doença que produzia lesões no rosto, doenças pulmonares, hoje você tem essas vacinas todas, ou uma grande parte delas, disponíveis na saúde pública, de graça, né? Existe um Plano Nacional de Imunização que recomenda as vacinações para as crianças se protegerem dessas doenças. E agora, mais recentemente, nós temos algumas vacinas que estão sendo desenvolvidas para tratar o câncer e para tratar algumas doenças que são sazonais, como no caso, por exemplo, da dengue, né? Então, esses foram, na minha opinião, 3 grandes saltos na abordagem da medicina. E aí tem uma outra questão que está em andamento, que é a questão da tecnologia. Cada hora aparece um equipamento novo, cada hora surge um exame novo. Nós temos agora uma cápsula que você engole, ela é uma câmera e ela vai filmar todo o trajeto do seu tubo digestivo, até sair nas fezes. Então, quando sai nas fezes, você pega aquela cápsula, abre, tira o filme de dentro, põe numa câmera e você viu o indivíduo todo por dentro. Tá? Isso, há 50 anos atrás, era inimaginável. Então, a medicina entenda o seguinte: o mundo que eu vejo hoje e o mundo que eu via 50 anos atrás é diferente. O mundo que eu via 50 anos atrás e que eu vejo hoje é completamente diferente na medicina. A forma que eu operava um ouvido há 50 anos atrás é diferente da forma como eu operaria um ouvido hoje. Então, o mundo de vocês, daqui a 10, 15, 20 anos, vai ser diferente, certamente, para melhor do mundo que a gente vive hoje. Agora, a única coisa que eu queria deixar como uma mensagem, já que é a última pergunta, é de que escolham a profissão por um sentido de vida. Eu quero ficar rico. Então, tem algumas profissões que elas são muito importantes, mas não vai te deixar rico. Tá? Existem profissões que dizem assim: eu quero educar os jovens, eu quero transformar a realidade do meu país através da educação. Então, vai ser professor. Né? Você não vai ficar milionário como professor. Você pode até ganhar dinheiro como dono de escola, mas como professor não. Mas você transforma a vida de um país através do professor. No Japão, por exemplo, eu me emociono como falo disso, a única profissão, o único profissional para o qual o imperador se curva é para o professor. Agora, no Brasil, infelizmente, é completamente diferente. Então, tudo que eu sei na minha vida, tudo que me ajudou a ser o profissional que eu sou, não veio de geração espontânea. Sempre teve alguém que me ensinou alguma coisa, me disse como fazer, e essas pessoas são os professores. Tá bom. O que você está achando da feira aqui da nossa escola? Estou achando super legal. Eu acho que é uma forma de estimular os alunos a olharem para a ciência, e a ciência é o que vai transformar o mundo. A gente transforma o mundo pela ciência, pela educação e pela fé. E, acima de tudo, acrescentando na mudança. Né? Tem um rapper carioca que ele fala: muda, porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando o mundo muda, a gente anda para frente. Então, é através da mudança, que é construída pela educação, é que a gente pode fazer um mundo melhor. Obrigado. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.